alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os regimes ditatoriais na América Latina e suas consequências. Vamos lá? As ditaduras na América Latina. No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram-se na América Latina. Diferentes países do Caribe, América Central e América do Sul tiveram experiências ditatoriais, marcadas pelo terrorismo de Estado, quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. Essas ditaduras foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, que encontraram nesse caminho uma forma de manter o continente americano sob a sua influência e evitar que a experiência cubana se repetisse em outros locais. Um dos primeiros golpes a serem apoiados pelos norte-americanos foi o que aconteceu no Brasil em 1964. Iniciado no Brasil em 64, esse ciclo de ditaduras militares disseminou-se pela região, chegando à Bolívia em 64 também, à Argentina em 66 e depois em 1976, ao Chile e ao Uruguai em 73. Como características comuns, esses regimes impuseram uma militarização do Estado, com as Forças Armadas assumindo o papel de dirigentes políticos e agentes de repressão, e mantiveram-se no poder por meio de violenta repressão contra as forças populares e as instituições democráticas. Para ocupar os cargos econômicos e jurídicos, foram destacados técnicos ligados aos grandes capitais privados e ao pensamento conservador. Tais regimes inseriram-se no clima de Guerra Fria, vigente no mundo bipolar. Assumiram alianças estratégicas e programáticas com os Estados Unidos na luta contra o comunismo, caracterizado não apenas pelas forças anticapitalistas, mas por todas as expressões de dissensos, sociais, sindicatos, universidades, intelectuais, forças democráticas e liberais. Ou seja, todos esses agentes populares eram perseguidos por esses regimes. Foram ditadores que promoveram a hegemonia do grande capital internacionalizado. Reprimiram as reivindicações sociais dos trabalhadores, debilitaram os serviços públicos em favor dos privados, aderiram às posições norte-americanas em políticas externas e impuseram um Estado ditatorial. Houve diferenças entre as ditaduras militares. A brasileira, instalada ainda no longo ciclo expansivo do capitalismo internacional, pôde beneficiar-se dos investimentos, imprimir um ciclo expansivo à economia do país e manter a presença do Estado na economia, particularmente mediante as empresas estatais. O Brasil viveu o período que ficou popularmente conhecido como o milagre econômico, aqui, A ditadura militar argentina, por sua vez, instalada lá em 1966, fracassou. E quando os militares voltaram ao poder, em 76, a economia mundial já se encontrava em recessão. Então, esse regime acabou sendo condenado à estagnação. A mesma coisa aconteceu com a ditadura militar uruguaia, que não experimentou esse período de estabilidade econômica. A ditadura chilena. A ditadura chilena, é uma das mais emblemáticas aqui na América do Sul. Depois de enfrentar uma recessão inicial, optou por introduzir políticas neoliberais, provenientes ali da escola de Chicago, que acabou modernizando a economia do país, conforme ali os cânones neoliberais. Ela foi pioneira, junto com a ditadura boliviana, no experimento do novo modelo, aonde pôde imprimir um novo ciclo de expansão da economia às custas da destruição do que havia de desenvolvimento industrial e na forte repressão ao nível de vida dos trabalhadores e seus direitos sociais. A ditadura chilena foi uma das mais agressivas de toda a América Latina e foi responsável por cerca de 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime. Locais como o Estádio Nacional, principal estádio de futebol de Santiago, foram transformados em prisão e local de tortura. Heraldo Munhoz, que era um político chileno, afirmou que desde o primeiro dia da ditadura, o general Pinochet autorizou a perseguição de marxistas, defensores de Allende, e opositores dos militares
e etc., a serem perseguidos. A ditadura chilena estendeu-se de 73 até 1990, né, sendo governada durante todo esse período por Augusto Pinochet. A construção da ditadura chilena ocorreu, né, como estratégia para derrubar o governo de Salvador Allende, que foi o primeiro socialista eleito por voto popular na América do Sul. Ele foi vencedor da eleição presidencial de 1970, estando à frente de uma coalizão de partidos de esquerda conhecido como Unidade Popular. A vitória de Allende imediatamente chamou a atenção do governo norte-americano e, temeroso de que a vitória de um socialista no Chile pudesse arrastar outros países na América do Sul, né, nesse caminho, acaba interferindo ali nos caminhos, né, políticos do Chile e resolve intervir, né, acabando aí financiando, né, arquitetando aí o golpe do Augusto Pinochet e acaba, né, gerando aí uma das ditaduras mais sangrentas da América do Sul, que foi a ditadura chilena, né. A gente tem um clássico, né, como o livro A Casa dos Espíritos, né, da Isabel Allende, que retrata um pouco, né, apesar de ser uma obra de realismo fantástico, tem aí como pano de fundo a ditadura chilena. Em 1954, a gente tem o caso da Guatemala e Paraguai. A primeira intervenção direta dos Estados Unidos no continente derruba o Jacob Arbenz, presidente da Guatemala. Em 11 de junho, o chefe do Estado-Maior do Paraguai, general Alfredo Stroessner, comanda um golpe contra o presidente Frederico Chaves e assume o poder. Até o final do ano, 13 das 20 nações da América Latina são dominadas por militares. Em 1962, a Argentina, em fevereiro, militares argentinos depõem Arturo Frondizi, né, presidente desde 1958. É apenas mais um golpe na Argentina, que teve depostos todos os seus presidentes desde Perón, que assumiu em 1946, e Isabelita Perón em 1976, né? Em 1964 a gente tem o Brasil, né, na madrugada aí de 31 de março, um golpe militar derruba, né, o presidente João Goulart, né, conhecido como Jango, né. O governo não reagiu, assim como grupos que lhe davam apoio. Em 15 de abril, né, o general Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência do Brasil. Em 1968, no Peru, né, uma junta militar liderada pelo general Juan Velasco Alvarado instala-se no poder e, né, ao depor o líder, o primeiro ato de Alvarado foi polêmico, daí surpreendente. Ele nacionalizou a empresa internacional de petróleo Company, né, que detinha a principal concessão de exploração de óleo e que estava com impostos atrasados. O governo Velasco foi a primeira ditadura, né, do continente a promover uma reforma agrária. Em 1973, no Uruguai, né, em junho, é a vez do governo democrático do Uruguai, liderado pela Frente Ampla, né, cair perante os militares. Então, a gente teve uma série, né, de governos militares na América. Em 1982, a gente tem a Bolívia, né, e aí a gente começa com o período desses regimes caindo, né, 82 a Bolívia, 85 o Brasil, né, 90 o Chile. Esses regimes, no geral, duram praticamente 20 anos, né? São geralmente financiados pelo capital norte-americano e é um período, né, onde estão presentes a tortura, a censura, né? São regimes fechados, né, onde os direitos civis são suspensos, são cassados mandatos, né? Como no Brasil a gente teve aí o ato institucional 5AI5, né, que dava o presidente o poder de fechar o Congresso, né, caçar direitos políticos, né, a censura, né, legalizada a tortura, a gente tem milhões de desaparecidos. É uma fase nefasta na história da América do Sul. É um período a ser esquecido e a gente tem aí ao longo da história, né, alguns atos, né, em comemoração. Não é um período a ser comemorado, gente, é um período a ser refletido e é um período não a ser esquecido, porque você não esquece os horrores da história, você reflete para que não aconteça novamente.
Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Existem semelhança entre as ditaduras militares brasileiras, argentina, uruguaia e chilena. Todas elas. Letra A. Receberam amplo apoio internacional, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental. Letra B. Combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a métodos violentos. Letra C. Tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos organizados. Ou letra D. Apoiaram-se em ideias populistas para justificar a manutenção da ordem. Pensando um pouco na resposta correta, vamos lá. A resposta correta é a letra B, né? Combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas recorrendo a métodos violentos. Em todas as ditaduras, né, a gente viu aí que se instalaram aí num período de Guerra Fria, né, o combate às ideias, né, comunistas, né, a instalação de ideias de esquerda, né, o inimigo comunista paira aí sobre a América do Sul, e sobre esse pretexto, né, todas as ditaduras militares foram instauradas na América do Sul. Vamos lá, mais uma questão. A eleição de Salvador Allende, em 1970, no Chile, constitui-se num acontecimento específico, atípico, no panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizou por ser, letra A, nacionalista, com exclusão de membros da Guarda Nacional, bastião do poder no governo anterior. Letra B, liberal, com livre importação de produtos manufaturados. Letra C, isolacionista no contexto continental com pressões militares e econômica por parte dos Estados Unidos. Ou letra D, com amplo respaldo popular e de grupos esquerdistas cristãos. Vamos lá, pensando na resposta correta, que é a letra D, né, democrático com alto, né, amplo respaldo popular e grupos esquerdistas cristãos. A gente viu aí rapidamente, né, que o governo eleito do Chile, né, o presidente eleito Salvador Allende, né, foi o primeiro caso de uma coalizão de esquerda, né, eleito pelo voto popular democrático, o que acaba chamando a atenção aí do governo norte-americano num período de Guerra Fria, né, e o medo de que se disseminasse aí uma revolução comunista, como aconteceu lá em Cuba, né, a ideia de que se a revolução se espalhasse, né, essa oposição aí do capitalismo versus o comunismo se transformaria, né, em uma guerra que passaria do ideológico para o prático. A questão das ideologias, né, do combate à ideologia é muito complicado e acaba que feriu os direitos civis, feriu a ordem democrática de todos os países e acabou gerando sequelas irreparáveis na história de todas as nações da América. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.